se não for pra te adorar? Para que eu nasci, se não for pra te servir? Porque eu estou aqui, se eu quero te adorar, se não for pra te adorar. Para que eu nasci, se não for pra te servir? Porque eu estou aqui, se eu quero te adorar, Senhor, eu estou aqui. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Na certeza que janeiro, fevereiro, março já estão selados com um selo da vitória e da bênção do Senhor em nossas vidas. E hoje estaremos orando pelo mês de abril, que em nome de Jesus profetizamos que será um mês de bênção sobre as nossas vidas, um mês de vitória, porque nós vamos entregar esse mês nas mãos do Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele que é o Todo-Poderoso. Amém? Então vamos lá. O texto base da lição de hoje está no livro de 2 Reis, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Eu quero ser fiel aqui, né, e tentar seguir a linha de raciocínio do pastor. Esse é o Marcos, né? Pastor Marcos, que escreveu essa lição. Porque ela é a única lição das 12, e aqui na minha revistinha está escrito assim, ó, objetivo da lição. Nas 11 outras que as 3 que a gente já passou, e as demais, não tem. Então ele escreveu essa lição com um objetivo já pré-estabelecido. Eu vou tentar seguir fielmente o que Deus colocou no coração dele, para que a gente possa compartilhar e aprender nessa noite. Então, se ele colocou lá que tem um objetivo, eu acho que é uma lição para mexer com a gente, para mexer comigo, né? Porque é um texto que nós estamos acostumados a ler e obter dele várias coisas interessantes, né? E aprender muito com esse texto. Então a gente vai ler o que está escrito aqui em 2 Reis, no capítulo 5, vamos ler até o versículo 14. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, e disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cureis da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que esse envie em mim um homem, para que eu cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-te, vede, busca ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? E deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficará purificada.
Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhes falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, alguma grande coisa, porventura não os faria? Quanto mais dizendo de ele: lava-te e ficarás purificado? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Você pode pôr o tema para mim lá? Da revista, por gentileza? Sim. Aí estava olhando, pastor, e eu olhei e vi objetivo da lição. Olha só como é que está o objetivo da lição aqui. Eu vou compartilhar com você. Como Naamã, muitas vezes vivemos no meio do povo como se nada acontecesse, mas em nosso secreto existem situações escondidas que, se fossem expostas, jamais nos permitiriam viver em liberdade. Ou seja, andamos como livres, mas somos presos. Naamã não era um hebreu, ele era sírio. Se ele fosse um hebreu, certamente ele não estaria, ele não teria esse acesso que ele tinha. A Escritura diz que ele era um homem valoroso, que através dele, Deus, porque é Deus que faz todas as coisas, permitiu que grandes conquistas fossem feitas. Então era um homem que tinha livre acesso. Ele ia, ele vinha, ele se assentava junto ao rei, tinha uma liberdade grande no palácio. Era um homem de conceito, um homem de presença. Porém, ele vivia escondido nas suas fardas, nas suas roupas, porque o mal lhe afetava a pele. Ele era leproso. Podia ir e vir, porque ele era sírio. E ele estava ali, na presença do rei, ganhando batalhas e vencendo, e buscando, e trabalhando, e trazendo, e com livre acesso. Até que vai em Samaria, e de lá traz uma mocinha, uma jovem escrava, traz, e essa jovem passa a trabalhar na casa de Naamã. E essa menina vê que lá no palácio ele tem toda essa pompa, toda essa presença, mas quando ele entra no seu íntimo, quando ele vai para a sua casa, ele precisa se despir, ela percebe que ele tem feridas, ele tem marcas, que ele é leproso. E essa moça, ela podia estar nesse lugar numa indignação tamanha. Por quê? Porque ela estava lá na terra dela, vivendo com a família dela, na casa, comendo a comida dela, e vai esse cidadão com todo esse exército e toma essa moça, porque a Síria estava dominando Samaria naquele tempo, Israel naquele tempo, e traz escrava, e essa moça é escrava na casa de Naamã. Mas ela era uma garota, uma jovem, que tinha uma profundidade, que é disso que nós estamos falando, profundidade de relacionamento com Deus. Ela conhecia o homem de Deus que estava em Samaria, e ela tinha um relacionamento muito profundo com o Senhor, que ela olha para Naamã, e ao invés de sentir raiva, ao invés de sentir desprezo, em vez de sentir uma repulsa por aquele cidadão, por aquele homem, que lá no palácio tem toda aquela pompa, debaixo daquela farda, mas lá em casa está todo perebento, ela diz assim para a patroa dela:
para a dona dela, porque ela era uma escrava: se o meu senhor, se o seu marido, se ele estivesse diante do homem de Deus que está em Samaria, ele seria curado. E eu falo de uma profundidade, de um conhecimento, de um relacionamento, porque ela tinha convicção do que ela estava falando. E essa convicção não é outra a não ser revelação do Espírito Santo de Deus. Porque há outras situações que você vê pessoas indo e vindo, vai e voltam, e elas não são curadas. Não é, essa profecia não é falada, porque o Espírito não revelou que assim o faria. O Espírito revelou para aquela moça, de acordo com a profundidade de relacionamento que ela tinha: olha, se ele estiver diante do homem de Deus, na presença de Deus, ele será restaurado da lepra. E Naamã, sendo reportado dessa informação, ele corre e vai diante do rei e diz: olha, a moça diz assim e assim. E olha, ele diz assim no texto aqui: a simplicidade, a resposta vem da simplicidade. Uma coisa simples, não tem nada de sofisticado. Ela simplesmente olha, se compadece, sente misericórdia. O Espírito Santo revela para ela, fala: olha, se ele estivesse diante da presença do homem de Deus, ele será curado da lepra. E Naamã foi e notificou, foi lá e falou para o rei: olha, a moça diz assim, assim. E o rei, por Naamã se tratar de um homem que era um homem de muito valor, diz: não, você vai lá agora, pode já indo, já vou escrever cartas ao rei de Israel, de Samaria, que você está indo para lá e para ele te curar. E sai Naamã com o seu exército, com alguns dos seus, talvez os seus melhores homens, e leva presentes, leva roupas para dar de presente, leva prata, leva o que nós lemos aqui, e chega com a carta lá para o rei, diz: olha, e o rei é claro, ele se indigna, ele fica transtornado com aquilo, transtornado com aquela situação. Fala: mas eu acho que o rei da Síria quer é arrumar um pretexto para a gente entrar em guerra. E como eu posso curar esse homem? A menina desenhou, disse que se estivesse diante do homem de Deus, e ela manda, e ele vai diante do rei da Samaria. E ele está lá desesperado, porque ele diz: não, a intenção desse rei da Síria é causar uma guerra, é causar destruição total. Não tem uma outra justificativa. Ele está ali naquele desespero. A Bíblia diz, escreve que ele rasga a sua roupa. Eu não sei se é uma forma de expressão, mas Eliseu está ouvindo isso. Chega até o ouvido dele e disse: olha, ô rei, calma, manda ele vir até mim, e saberá que há profeta em Israel, profeta em Samaria. O grande general de exército, todo poderoso, chega-se diante da casa de Eliseu. E eu fico imaginando, talvez numa cidadela, não sei onde ele morava, é meu certo, pode ser que seja numa rua simples, com certeza não tinha asfalto, e chegam aqui aqueles carros e cavalos e aquela barulheira toda, parte da sua comitiva, dos seus exércitos, mulas carregando os presentes, chega todo aquele montão de pessoas na casa de Eliseu, mas ele não é recebido. Eliseu não vai lá falar com ele. Eliseu chama o seu moço, chama o menino, o moço que está com ele, e diz: olha, vai lá e fala para ele que ele deva mergulhar
7 vezes no Rio Jordão. Aí que eu ia comentar a respeito do título. O título está assim, ó. Por que não? Nós lemos desde o começo aqui, lembra? Cavando mais profundo. Aí eu queria pedir liberdade aqui para o autor e queria mudar só isso. Eu colocaria assim: por que não? Mergulhando mais profundo. Porque ele diz: olha, você vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Acontece que Naamã, nós conhecemos a história, ele não ficou feliz com essa fala. Ele ficou indignado. Ele ficou: mas como é que pode? Eu sou general de muitas batalhas vencidas. Venho aqui com toda essa comitiva, com a minha comissão. Venho aqui com os presentes. No mínimo que ele deveria ter feito é sair aqui fora, já que não quer me convidar para entrar na casa dele, ficar de pé diante de mim. Não sei porque ele não quer que eu entre na casa dele. Talvez ele não é digno de me receber, ou então eu não sou digno de entrar na casa dele. Talvez ele está com vergonha porque eu sou um general e vou entrar na casa dele. Podia sair aqui fora, colocar a mão sobre mim, sobre a minha enfermidade e me curar. Mas que desfeita! E outra coisa, saio lá da Síria. Lá em Damasco tem 2 rios de águas claras, águas límpidas. Eu tenho que vir aqui nesse Jordão, essas águas turvas, essas águas sujas. Acho que a água do Jordão parece aquele rio lá que a gente pega os Tambiú aqui. Como é que chama aquele rio ali? Água suja, água escura. Diz que a água do Rio Jordão não são límpidas, não são claras, mas Abana e Farpar eram rios de águas claras, águas límpidas. E no entanto ter que vir aqui mergulhar no Jordão, que isso, eu estou indo embora. Virou as costas e está caminhando para ir embora. Indignado. Indignado. Porque teria que mergulhar naquele lugar, naquela situação, naquele rio. Se eu estou lá na Síria, no meio do meu povo, no meio da minha nação, é uma outra situação. Mas eu tenho que vir aqui, diante desse povo, uma nação estranha, uma nação que nós somos dominantes sobre ela, me expor dessa maneira? Não. O autor diz assim: como ficaria a sua reputação? O que os seus subordinados iriam dizer? A sua lepra, a sua enfermidade seriam expostas ali diante deles. Eliseu, se saísse para fora, ou se convidasse para dentro, fechasse a porta do quarto, faria algo ali por ele, colocaria a mão, ele sairia curado dali. Amanhã depois, no outro dia, ele estava lá de camiseta, t-shirt, camiseta regata, limpinho. Ninguém ia saber o que ele teve. Não ia expor-lhes as suas mazelas, as suas doenças, a sua enfermidade. Mas agora ele teria que se despir para mergulhar no Rio Jordão. Seus soldados iriam ver, seus subordinados iriam perceber que ele tinha esse problema todo. Não. Ele preferiu continuar leproso a obedecer à ordem do profeta e ser curado. O autor continua dizendo: por que não? E nesse por que não, um dos seus soldados chega nele e diz: pai, eu fico imaginando que, por se tratar de um exército, essa expressão de pai é algo que é muito profundo. Ele chega nesse nível de
de se mostrar tão humilde a ponto de chamar de pai. Dizer, general, mas não pai. Por que não? Qual que é o problema? Se ele te pedisse para fazer alguma coisa muito pior, muito mais difícil, você não faria? Por que não? Por que a gente não pode fazer? Se a gente, para ter a presença do Senhor, tivesse que fazer algo tão extraordinário, por que não fazer o que se pede? Por que não tentar? Por que não tentar essa proximidade com o Senhor, que tanto se fala? Porque é mais fácil, depende da situação. Às vezes a gente está precisando ou passando por um momento difícil, ou quer uma revelação, e chegar um profeta que você nunca viu, e olhar para você e diz: eis que aqui te digo. Por que não tentar esse relacionamento profundo? Por que não tentar iniciar um processo contínuo de oração e busca pela presença de Deus? Por que não a gente se despir das nossas vergonhas e abrir a nossa boca e clamar, quando se diz 12 dias de clamor? Por que não a gente tentar abrir a boca, como se manda as Escrituras, quando o propósito é clamar, é invocar, é buscar e dizer para Ele as suas mazelas, sem medo, sem vergonha? Por que não? Se isso é mais fácil. Por que não confessar os nossos pecados diante dos outros? Porque somos irmãos e porque nós não queremos continuar dessa forma. E por que não aceitar que estamos errados e que nós, se continuarmos desse jeito, não veremos a Deus? Ele estava lá, tinha livre acesso, entrava no palácio, saía do palácio, mas com aquela armadura, com aquela roupa, escondendo as suas mazelas, a sua doença, a sua lepra. E agora ele tinha que se despir na frente dos seus soldados. Talvez aqueles soldados olhavam, desconfiavam, mas ele estava ali com a sua roupa toda fechadinha, ninguém sabia do problema que tinha. Mas agora, na hora que ele teria que mergulhar no Rio Jordão, teria que se despir, as pessoas iam ver que ele era podre, que ele tinha problemas, que ele era cheio de perebas, era um homem todo poderoso, todo dominador, todo opressor, mas era podre, e andava todo bonitão no palácio. E agora teria que ser revelada a sua vergonha. Mas ele é convencido, porque o Espírito Santo do Senhor tinha um propósito na vida daquele homem, assim como o Espírito Santo do Senhor tem um propósito nessa palavra, nessa noite, para as nossas vidas. E ele então resolve mergulhar no Jordão. E são 7 os mergulhos. E o autor aqui sugere para nós: mergulhe no seu Jordão. Qual é o seu Jordão? O que você precisa mergulhar para alcançar a profundidade necessária para a sua vida? Em todas as áreas. Existe uma palavra profética deliberada, e que se você mergulhar, a sua lepra sarará. Do fundo do seu coração, qual é o seu maior desejo?
o que realmente queima. Por que não mergulhar sem nenhuma reserva? Por que não se lançar? Por que não se libertar daqueles pecados de estimação que a gente vem carregando? E esse pecado de estimação tornar-se-á um peso que não nos permitirá, se nós não nos renunciarmos a esse pecado, se nós não clamarmos ao Senhor por isso, não nos permitirá de entrar, de ter acesso aos céus. E o autor classifica esses 7 mergulhos da seguinte forma: expor a sua nudez, deixar aparecer tudo aquilo que é escondido e nos impede de fluir livremente. Agora eu te pergunto, é fácil? É? Claro que não. Era fácil para Naamã? Claro que não, de jeito nenhum. Não é fácil para nenhum de nós deixar expor todas as nossas mazelas. Mas se nós não fizermos isso, nós não teremos a profundidade que nós pregamos aqui esses dias. Aí é uma escolha. Ele poderia ter ido embora e ter continuado leproso pelo resto dos seus dias, mas foi convencido. Eu não digo que pelo o soldado que estava com ele, mas foi convencido pelo Espírito Santo de Deus. Assim, como é a minha expectativa, que o Espírito Santo de Deus nos convença a expor as nossas nudez, expor, nos livrarmos dela. É assim, mas era assim. E começar a ter uma vida nova, um processo novo, um processo diferente. Ele representa o segundo mergulho como confirmar a confiança de que, apesar de estarmos totalmente expostos, ainda há algo mais que precisamos revelar. Porque das vezes que eu ouvi falar que Naamã mergulhou, ele desceu, entrou a primeira vez, e quando saiu, não está escrito isso, mas é o que os pregadores dizem, e eu acredito que sim, senão ele teria mergulhado uma vez só. Ele ainda saiu com lepra, olhando para si, e ainda estava. Ele vem no segundo mergulho, confirmando: não, eu vou voltar lá. A confiança de que, apesar de estarmos totalmente expostos, totalmente revelado, realmente eu estou assim, eu sou assim, mas eu estou mergulhando, eu estou me aprofundando, eu estou me endireitando, porque o meu objetivo é alcançar os céus, é alcançar um relacionamento de profundidade, sair dessa superficialidade e ser profundo. Ele representa o terceiro mergulho como amolecer as crostas de traumas e pecados escondidos, ou seja, os pecados de estimação que eu acabei dizendo aqui agora há pouco, e nós não temos coragem de contar a ninguém, mas deixa, mas a gente sabe que é errado, sabe que é pecado, sabe que Deus não se agrada, e a gente vai continuar nesse negócio. É jejum e oração e clamor. Senhor, me liberta disso. Eu não aceito mais isso. Eu não quero mais isso. Porque seria muito fácil, tranquilo, se Deus virasse a chavinha, aí agora sou crente. Mas não é. É todo dia, está vindo aqui, é sair daqui por aquela porta, pensando. Falei, puxa vida. Nossa, o que o pastor disse essa noite mexeu comigo. Eu preciso tomar uma decisão, eu preciso mergulhar. Eu preciso mergulhar. O quarto mergulho, ele compara e se diz que é a declaração de arrependimento e acesso mais profundo
a dependência do que Deus pode e vai fazer em nossa vida. Nesse nível já estamos nos sentindo mais leves e começamos a nos tornar mais dependentes. E aí eu já começo a imaginar como é que seria esse mergulho. Como é que é? Estou falando de mergulho, mas estou falando de quê? O que é mergulhar? Nós estamos falando do quê? Piscina? Interessante que a gente teve agora no final do ano lá com a família. E aí o Nicolas foi lá na piscina com 4 espaguete. E a avó, é claro, aí no segundo dia já era só 2 espaguetes. Aí no terceiro dia subia lá para baixo e falava: meu, cadê o menino? Foi se acostumando. Irmão, é muito difícil esse mergulho, porque a minha carne não quer isso. A minha carne não quer que eu entre no meu quarto e fique lá 5, 10, 15, 20 falando com o Senhor. Não quer, ela não quer. Não quer. A minha carne, ela fica maluca para mim pegar o celular e olhar o Instagram, o Facebook e outros aplicativos mais. Mas ela fica desesperada quando eu bato no aplicativo, está escrito Bíblia Sagrada, e começa a ler. Aí ela coloca um sono, coloca uma distração. A minha carne, ela não quer que eu vá no meu quarto sozinho, ou que na minha igreja, junto com os meus irmãos, eu abro a boca e começo a dizer: Santo, 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 Senhor me cura, Senhor me livra, Senhor tem misericórdia da nação, tem misericórdia desse Brasil, tem misericórdia desse governo. A minha carne quer que eu fique assim. É desse mergulho que eu estou falando. Eu estou falando para mim. E quando eu falo isso para vocês, que eu estou falando para mim, eu estou despindo das minhas mazelas. Eu estou aqui dizendo para vocês que eu tenho dificuldade para isso. Eu estou dizendo para vocês que eu queria ficar horas falando com Ele, mas a minha carne, ela é má. Eu estou aqui dizendo para vocês que eu fiz lá em casa um lugar e disse: aqui será o altar. E a gente vai se reunir aqui sempre para juntos em família ler a Bíblia. Mas a minha carne não quer. Mas hoje eu estou entendendo, lendo essa palavra, e quando eu fui pegar essa lição, que esse é o mergulho que eu tenho que dar. Essa é a imersão que eu preciso, porque eu falo de relacionamento com Cristo e eu sei que Ele quer isso comigo e quer com você. Te dá todo o conhecimento, a profundidade, só para você ficar com você, mas para que você possa abençoar a sua família, abençoar o seu vizinho, abençoar o seu irmão. Ser como essa menina, essa jovem que estava lá na casa dele. Olha só, ela tinha uma profundidade tão grande, que não foi um machismo, foi a revelação do Espírito Santo. Ela olhou, e eu acho, na minha visão, que com autoridade ela diz assim: olha, se o meu Senhor tivesse de frente com o homem de Deus, Ele o curaria da sua lepra. Irmão, quando você não tem essa profundidade, quando você não mergulha, você até olha, você até vê, mas você não tem força para dizer. O Senhor Jesus continua curando, continua libertando, continua salvando. Há muitos anos a gente via tantos milagres, tantos prodígios, tantas maravilhas. Ele continua fazendo. Só que o mesmo Jesus disse: olha, pois quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? A nossa fé está sendo suficiente? Será que essa não pode ser a nossa lepra? A nossa fé que fraqueja? A nossa fé que oscila? Normal? Mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Irmão,
Então eu te convido a mergulhar mais profundo, muito mais profundo. O 5 diz que o orgulho está aí, esse tal de orgulho, que eu estou chamando de carne, vem com força e tenta nos desanimar, e nos pergunta se vai valer a pena. Nesse nível é necessário que tratemos não mais o nosso exterior, mas sim o nosso interior. A lepra externa já não nos incomoda mostrar, e é então que expomos as crostas da lepra que estão em nossa alma e acessamos um nível de quebrantamento e dependência total da vontade de Deus. E aí é gostoso demais. Quando você está nesse nível, você está tranquilo. Não existe mais preocupação. O mundo está caindo, mas você sabe que você está na dependência de Deus e que Ele cuida de você. Está tudo bem, está tudo tranquilo. Semelhante àquela mulher que encontrou com esse mesmo profeta, Eliseu, que o filho estava morto lá na cama, e o jovem veio: e aí, está tudo bem? Vai bem com o teu marido? Vai bem com a tua família? Vai bem com o teu filho? Ela diz: vai tudo bem. Confiança nesse Deus, mergulho de profundidade. O 6 diz que o 6º mergulho representa: nada mais importa a não ser mergulhar, 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 mergulhar. Seja feita a vontade de Deus. Abana e Farpar já saíram de dentro de nós. Os preconceitos que existiam contra o Jordão já não existem mais. Seja feita a sua vontade. Você já pensou chegar nesse nível? Você já pensou chegar nesse nível? Onde o desejo é mergulhar, mergulhar, mergulhar. Onde o desejo é presença de Deus, presença de Deus, presença de Deus. Onde o desejo é oração, palavra, estar fazendo a vontade de Deus. O 7º representa a gratidão, pois tudo o que o Deus fez é bom. São dele, por ele e para ele todas as coisas. Já não vivo mais as minhas vontades, mas ele vive em mim. Se preciso for, mergulharei quantas vezes necessário, pois já não sinto mais nada do passado, mas sim uma agradável presença e uma relação de intimidade com Deus. A lepra não incomoda mais. Se ele me curar, está vendo? Se a mazela sair ou não sair, eu entrei nessa luta, entrei nesse mergulho por causa dessa mazela, desse pecado, desse problema. Mas aí depois você mergulhou tanto, foi tão profundo, você não está nem preocupado mais com isso, porque a sua intenção é mergulhar, mergulhar, mergulhar em um sentimento de gratidão por estar na presença de Deus, sentindo a presença de Deus dentro de si. Supera tudo e todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele vive em mim. Se preciso for, mergulharei quantas vezes necessário, pois já não sinto nada do passado, mas sim uma agradável presença e uma relação de intimidade com Deus. Acho que eu já li isso aqui. A lepra já não me incomoda mais. Se Ele me curar, amém. Se não curar, amém, também. Mas não quero nada mais do que Ele pode me dar. Quero simplesmente desfrutar da sua presença. E aí Ele chama: decida mergulhar. Traz como conclusão: cada mergulho que damos, somos libertos da nossa própria mazela, expomos a nossa nudez e deixamos ser curados pelo próprio Deus. E Ele pergunta: o que te impede de mergulhar? E Ele pergunta ainda: por que não? Por que não fazer um esforço? Será que é muita coisa? Dá?
é vergonha, o que acontece? Por que não? Vamos tentar. Vamos buscar a presença de Deus. Nós vamos orar. E diz que é clamor. Então eu não quero orar sozinho. Quero não. Eu quero que você ore comigo. E se ainda, depois dessa palavra, você está sem coragem de orar para si, ora pelo teu vizinho, pelo teu amigo, pelo teu parente. Nós vamos clamar, agradecer a Deus por essa palavra e clamar também pelo mês de abril. Se ele existir, o Senhor vai estar com você. E o seu relacionamento com Ele vai ser muito mais profundo do que é hoje. A sua entrega a Ele vai ser muito mais profundo do que é hoje. Então, se de repente eu não quero falar de mim aqui, quero pedir para o Senhor por mim. Peça pelo Brasil, peça pela nação, peça por esses países que estão em guerra, peça pelaquela cidade que está em chamas, peça para aquelas vidas que não querem nada com Cristo. Mas clame ao Senhor, fala alguma coisa, fala para Ele, abra sua boca, clama ao Senhor, clama ao Senhor. Não quero orar sozinho, fale alguma coisa. Essa palavra foi uma palavra para nos despertar. Foi o que eu disse aqui. Ela é a única da lição que diz, não dizendo que não diminuindo as outras demais de forma alguma, mas ela disse que tem um objetivo. E o objetivo foi exposto. Então clame ao Senhor comigo. Deus, primeiro eu quero dizer muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra que o Senhor colocou em meu coração e eu pude compartilhar com os meus irmãos, com os meus queridos, Pai. Senhor, nós estamos nesses dias clamando pelo ano de 2025, Pai. Deus, nós temos certeza, Senhor, que não será fácil, porque a Tua palavra diz que isso realmente iria acontecer, Pai, mas se o Senhor estiver conosco, Pai, Senhor, se o Senhor estiver conosco, Pai, durante todos os dias, no mês de abril, assim como nós já oramos por janeiro, por fevereiro e por março, Deus, nós não temeremos nada. Deus, nós não teremos medo de nada, Pai. Se o Senhor estiver conosco, ó Pai, nesse mês, Senhor, certamente todas as portas serão abertas. Pai, se o Senhor estiver conosco nesse mês, se o Senhor aceitar a nossa oração para o mês de abril e vir conosco, Pai, Deus, nós poderemos dizer às pessoas, assim como essa moça disse para a esposa de Naamã, com autoridade do poder de Deus, e as vidas serem curadas. Pai, nós não nos orgulharemos disso não, Pai. Deus, porque o que importa é que o Senhor cresça e que nós diminuímos, mas é que o Senhor está em nós, Senhor, no mês de abril. Pai, nós faremos coisas grandes e tremendas para o Teu reino. Pai, porque o que nos importa, Senhor, Deus, esse lugar aqui, se o Senhor tem nos dado tudo, se o Senhor tem nos dado tudo, Senhor, olha como estamos aqui, os nossos irmãos bonitos, saudáveis. Pai, outros estão enfermos, nós oramos por eles, Senhor, sim, mas o Senhor tem propósito na vida deles, ó Pai. E talvez o propósito de cura é deixar passar por um processo e depois levantá-los como nunca antes. Talvez outro propósito o Senhor tem escondido ao Senhor, Pai. Não cabe a mim questionar, Pai, mas a certeza que eu tenho é que se o Senhor estiver conosco, mesmo se nós estivermos doentes, mesmo se nós estivermos passando por apertos, Pai, nós passaremos dando honra e glória e bendizemos o Teu nome, Senhor, dizendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é bom, independente do que esteja acontecendo, o Senhor é bom. Deus, Pai, que esse mês de abril, Senhor, seja um mês marcante na vida de todos que aqui estão. E quando nós estivermos passando por esses dias, nós possamos lembrar da data de hoje, Deus, e dizer, olha como o Senhor faz. Talvez nem sempre, Senhor, com coisas boas, com coisas grandiosas, mas sempre com a Tua presença, que suprirá todas as necessidades, Senhor. Sempre com a Tua presença, Senhor, que nos encherá os nossos corações. Deus,
eu peço a Ti, Senhor, Deus, perdoa o pecado dessa cidade. Deus, perdoa o pecado dessa igreja. Perdoa o pecado do nosso estado. Perdoa o pecado do nosso Brasil. Deus, tenha misericórdia e perdoa o pecado da humanidade, que é muito, Senhor. Deus, os homens são perversos, Deus. E nesses últimos dias nós temos visto tantas coisas horrendas, coisas horríveis. Pai, a sociedade, o governo vai empurrar e aceitamos tudo. Então, Senhor, que o Senhor nos conceda força, ânimo e, Senhor, Deus, autoridade para dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Nós não nos rendemos a governos mundanos, porque o nosso governo é Deus, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos. Deus amado, ao Senhor te clamo eu por todos os meses, mas abril, Senhor, que abril, Senhor, seja um mês de vitória, Pai. Deus, um mês, Senhor, Deus, que nós possamos passar por ele, Senhor, e trazermos e darmos frutos em todos os dias. No mês de abril, que nós lembramos de acordar pela manhã, Deus, e falar com o Senhor e pedir, Senhor, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor, e que não seja tão longo, que a partir de hoje, quando nós saímos dessa porta, nós sermos pessoas diferentes, ó Pai, pessoas melhores, Senhor, pessoas que sejam representantes de Cristo aqui na terra, Senhor. Senhor, faça de nós pessoas com mais amor, Senhor. Deus, faça de nós pessoas, Senhor, com mais fé, Senhor, pessoas que possam mergulhar, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, porque às vezes falta fôlego nesse mergulho que damos, Senhor. Meu Deus, se precisarmos, assim como eu disse aqui, de alguns espaguetes, algumas boias do princípio, mas façam que nós continuemos nessa busca pela Tua palavra e continuemos com essa busca em oração. Pai, que momento que nós fecharmos para orar, todo impedimento caia por terra, toda barreira caia por terra, e que nós possamos dar esse mergulho profundo e termos um encontro contigo, um encontro marcante, um encontro verdadeiro, um encontro como teve Naamã, que Naamã depois disse: olha, pode ser que eu tenha que entrar no templo lá na Síria e tenha que me dobrar lá de frente daquele Deus, mas que o Senhor me perdoa, porque o Deus de Israel é o Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, e te dou graça, Senhor, porque esse Deus que falamos é o nosso Deus, o Deus que enche esse lugar com a sua glória. Aleluia, Jesus. Pai, ajuda-nos nesse mergulho, em nome de Jesus. Amém, Jesus.